Olá pessoal, sou o professor Orlando Júnior, continuando com nossa resolução de questões para a prova do especialista, nossa terceira lista de física de questões da especialista. Nós temos aqui uma questão, a primeira questão, da segunda prova de 2017. Fala o seguinte, a questão: um trem de 200 toneladas consegue acelerar 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força em newtons exercida pelas rodas em contato com o trilho para causar tal aceleração? Então, a primeira coisa é a massa. A primeira coisa que a gente vai discutir aqui é a massa do trem. Ele te deu uma massa em toneladas, tá? Então, a gente tem que lembrar que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilos, quilogramas. Então, vamos transformar essa massa. Essa massa, 200 toneladas, é a mesma coisa que 200, o quê? 1.000 quilos, quilogramas. Então, transformei a nossa massa. Não posso trabalhar com 200 toneladas, já que a aceleração ele te dá 2 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração em unidade de sistema internacional. E a aceleração, como falei agora, é 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a força exercida pelas rodas em contato com o trilho, tá? Bem tranquilo. A única coisa que tinha que fazer aqui era transformar essa massa de toneladas para quilogramas. Sabemos que força resultante sobre qualquer sistema é sempre a massa vezes a aceleração. Força resultante sobre qualquer sistema é a massa vezes a aceleração. Força resultante, a massa, 200.000. Tá? 5 zeros, vezes a aceleração, que é 2. Tá? Então, força resultante. 2 vezes 2, 4. E vai ficar 400.000 newtons. A resposta está em base 10, em potência de base 10, tá? Pessoal, potência de base 10, então, nós vamos transformar para potência de base 10. 400.000 em potência de base 10 vai ser 4 vezes 10 elevado a quantidade de zeros que eu tiver aqui. 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado à quinta newtons é a força exercida pelas rodas. Alternativa, letra D. Bem tranquilo, uma questão bem dada, bem fácil, tá? Só conhecer a unidade tonelada, como transformá-la para quilograma e conhecer a segunda lei de Newton, que força resultante é a massa vezes a aceleração. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. Então, aqui na letra D, a primeira. A segunda questão. Vamos lá. Fala o seguinte: o indivíduo precisou esvaziar um reservatório de água. E esse reservatório tinha 1,3 metros cúbicos. Para não desperdiçar a água, resolveu guardá-la em galões com capacidade de 300 decímetros cúbicos. Quantos galões que ele pede, quantos galões serão necessários para conter todo o líquido do reservatório? Então, veja bem, essa questão ela está envolvida na física onde? Ela tem um pouco de hidrostática, na parte de volume e capacidade. Porém, ela poderia ser resolvida dentro da matemática, nas relações de volume e capacidade. Praticamente é volume e capacidade. O aluno tinha que saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Essas relações
de capacidade, tá? 1 metro cúbico, 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro. Então, o total que tinha no reservatório, o total é de 1,3 metros cúbicos. Cada metro cúbico tem 1000 litros, então 1,3 vezes 1000. Passando isso aqui para litros. Para deixar tanto o reservatório como o galão na mesma unidade. Multiplicar por 1000, andar 3 casas à direita. Então isso aqui vai dar 1.300 litros. 3 casas, a vírgula estava aqui, 1, 2, 3. 1.300 litros é a capacidade total do reservatório. O galão. Um galão tem a capacidade de 300 decímetros cúbicos. Só que eu sei que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, então vai ser 300 vezes 1 litro. Direto, 300 vezes 1 litro. E cada decímetro cúbico tem 1 litro. Então, a mesma quantidade de decímetros cúbicos é a mesma quantidade de litros. Então, tem 300 litros. Então, nós ficamos na mesma unidade aqui, tá, pessoal? A mesma unidade. A quantidade total do reservatório deu 1.300 litros. E a quantidade de um galão deu 300 litros. Então, o número de galões necessários, eu vou pegar a quantidade total e dividir pela capacidade de um galão. A capacidade total dividido pela capacidade de um galão. 1.300 dividido por 300. Então, nós temos do total do reservatório dividido pela capacidade de um galão, eu vou ter o número N de galões necessários. Então, eu vou ter 1.300 litros dividido por 300 litros, na mesma unidade. Corta aqui 300, 0 com 0, 0 com 0, fica 13 dividido por 3. Beleza? Bem simples. 13 dividido por 3, aqui vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 13, 1. 0, 0, tá? Aqui vai dar 3. Sobra 3 vezes 3, 9, sobra 1. 3 de novo. 3 vezes 3, 9, sobra 1. 3 de novo e assim vai. Então, eu vou precisar de 4,33333. Como são galões, e galões é número inteiro, né? Número inteiro, eu não posso ter 4,33 galões. Passou de 4, você tem que ter um número inteiro superior a 4. Então, 5 galões são necessários para armazenar toda essa capacidade do reservatório. 5 galões. Você viu que era uma questão mais de matemática, uma questão de capacidade. Porém, caiu dentro de física, dentro da área de hidrostática ali, para relações de volume e capacidade. Beleza? Tranquilo a questão. Vamos para a próxima. Terceira questão, tá? Da prova 2 de 2017, da última prova, falava o seguinte: ao longo das estradas existem balanças de pesagem para caminhões. Um caminhoneiro teve um valor anotado de pesagem igual a 40 toneladas, correspondendo à massa do caminhão juntamente com a carga. Após a pesagem, um policial rodoviário informou sobre o seu excesso de peso. Essas 40 toneladas, ele tinha que pagar excesso de peso. O caminhoneiro questionou a informação do policial, comparando com outro caminhoneiro, ou outro caminhão, que tinha uma massa de 50 toneladas e que não havia sido multado, tá? O policial chegou lá para ele, ó, a massa total, toneladas é massa, não esqueçam disso, não é peso, é massa.
A massa total do teu caminhão com a carga deu 40 toneladas, você vai ser multado. O outro caminhão que tinha 50 toneladas não foi multado. O policial explicou que seu caminhão tinha apenas 2 eixos e que o outro tinha 3, tá? A explicação dele para o outro caminhoneiro não ser multado é que ele tinha 2 eixos e o outro tinha 3 eixos. A explicação do policial está associada ao conceito físico de força gravitacional? Pode ser. Força gravitacional é o peso, né? Peso, pode ser. Massa específica? Não tem nada a ver com massa específica. Massa específica é densidade. A pressão? Pode ser também a pressão. Tá? Traça? Também não tem nada a ver, tá? Vamos ver, vamos analisar a situação que está acontecendo. Ele tem 2 eixos para distribuir a carga dele. O sistema dele acoplado 2 eixos, tá? Toda a massa dele vai ser distribuída nessa área. O outro caminhoneiro já tem 3 eixos. O que acontece? A área de distribuição ela vai ser maior. Então ele tem uma área, o caminhoneiro 1 e o caminhoneiro 2 tem áreas diferentes para distribuir o peso. Então você tem aqui o peso e você tem aqui o peso para ser distribuído. No caso, você tem 40 toneladas e você tem 50 toneladas para distribuir aqui, ó. O caminhoneiro 1 tinha 40 toneladas para distribuir, só que tem 2 eixos. O 2 tem 50 toneladas e tem 3 eixos. Tá? Ora, com um eixo maior, ele vai ter maior área de distribuição. Com um eixo de 2 eixos, ele vai ter menor área. Então, comparando com a área, aqui você tem uma área menor para distribuir o peso e aqui você tem uma área maior para distribuir o peso. Então, basicamente, quando o policial fala assim, olha, meu amigo, o problema é que o outro caminhão, você tem 2 eixos e o outro tem 3 eixos. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que você tem uma área menor para distribuir o peso e o outro tem uma área maior para distribuir esse peso, tá? Vamos ver onde tem essa influência de área. Vamos lá. Nós sabemos que pressão exercida sobre uma superfície, ela vai ser a força, ela é a força dividida pela área. Força dividida pela área. Então, a área, ela influencia na pressão, tá? A área influencia na pressão. Ou seja, se você tiver menor área para distribuir a força, menor área, essa força vai provocar maior pressão. Maior pressão. E essa pressão vai ser aonde? No solo, tá? Sobre os eixos e vai transmitir para o solo. E se você tiver o contrário, pressão, e a força, que no caso é o peso, dividido pela área. Se você tiver maior área, automaticamente você transmite menor pressão para o solo, tá? Então, quando o policial rodoviário fez a menção, ou mencionou que ele foi multado porque ele tem 2 eixos só e a carga dele tinha ultrapassado a capacidade dos 2 eixos, tá? Porque
cada caminhão com 2 ou 3 eixos tem um limite de carga para transportar. Então, nesse caso, a carga que ele estava transportando, 40 toneladas, ultrapassava o limite dos 2 eixos, exatamente por causa da área. A área dele é menor, o peso vai provocar uma maior pressão no solo, tá? E consequentemente pode causar danos às estradas aí. Já é uma outra área, mas fisicamente ele quis dizer o quê? Que a menor área provoca maior pressão. Então, a explicação do policial era em relação à transmissão da pressão para o solo. Letra C. Questão boa de interpretar, tá? Era só analisar a fórmula da pressão lá de hidrostática, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Também da última prova, tá? Último concurso. Fala o seguinte, essa questão já dá um pouco de trabalho, que a gente vai trabalhar com rendimento, ciclo de Carnot, tá? Ao construir uma máquina de Carnot, um engenheiro percebeu que seu rendimento era 25%. Se a fonte fria trabalha a 25 graus Celsius, a temperatura da fonte quente em graus Celsius de tal motor será aproximadamente, então ele construiu uma máquina que o rendimento do ciclo de Carnot era 25%, a fonte fria 25 graus Celsius, ele quer saber a temperatura da fonte quente em graus Celsius que tal motor trabalha, né? Aproximadamente a temperatura da fonte que entra na máquina. O ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico, ele na prática ele não existe. Ele foi idealizado de tal forma que a máquina ela poderia dar um rendimento de 100%, não teria perda nenhuma, mas não existe. Não existe nenhuma máquina que obedeça rigorosamente o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele pode te fornecer o rendimento máximo de uma máquina, mas não o ideal, que seria 100%. Tá? Então, olha aí, você tem aqui um motor, que é a máquina térmica, motor, que ele vai receber calor de uma fonte quente. Ele recebe calor da fonte quente. Fonte quente. Eu vou representar esse calor da fonte quente porque esse motor, ele vai receber esse calor e realizar um determinado trabalho aqui dentro. Ou seja, ele vai aproveitar parte dessa energia que entra. Ele vai utilizar essa energia dentro desse motor. O que ele não precisar, ele vai rejeitar. Ele rejeita calor para uma fonte fria, que eu vou chamar de Q2, tá? Uma fonte fria, que é o calor da fonte fria. Fonte fria. Essa temperatura da fonte quente, nós vamos chamar temperatura que está entrando também, já que eu chamei a quantidade de calor que está entrando Q1, eu vou chamar a temperatura de T1. Só que essa temperatura aqui sempre tem que estar na temperatura de Kelvin. Sempre está graduada em Kelvin, tá? Assim como a temperatura rejeitada para a fonte fria, eu vou chamar de T2. Essa temperatura também tem que estar em Kelvin. Você vai trabalhar com Kelvin, com as fórmulas que eu vou te mostrar, ela trabalha em Kelvin. Então, a quantidade de calor que entra, ela vai ser igual ao trabalho realizado, que é uma energia útil, pela uma energia que vai ser rejeitada numa fonte fria, tá? Então, a quantidade de calor total, as nossas fórmulas aqui, a primeira fórmula que eu posso tirar desse sistema. A quantidade de calor total que entra da fonte quente é igual ao trabalho realizado pelo motor e mais a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, vamos fazer essas equações aqui para a gente
chegar no rendimento. A quantidade de calor que entra é o trabalho realizado pela máquina, pelo motor, mais o calor que foi rejeitado. Logo, o trabalho, basta pegar a quantidade de calor que entrou menos a quantidade de calor que foi rejeitado para a fonte fria. Então, o trabalho está aqui em termodinâmica. É a diferença da quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que é rejeitado pela fonte fria, tá? Se nós lembrarmos lá da mecânica que rendimento é a potência ou é a energia útil, de energia, vou colocar aqui útil, energia útil pela energia total, tá? O rendimento é energia útil pela energia total. Qualquer rendimento, qualquer sistema que provocar um rendimento é energia útil pela energia total. O rendimento, a energia útil, é que utiliza para alguma coisa, a máquina utiliza o trabalho. Então, o rendimento é o trabalho pela energia total, que é a quantidade de calor que a fonte quente coloca no sistema, tá? Tá aqui. Rendimento, energia útil pela energia total. Fazendo as transformações aqui, nós vamos chegar aqui também substituindo a energia útil, que é o trabalho, por Q1 menos Q2, né? Isso aí a gente deixa para te fazer. O rendimento vai ser 1 menos a quantidade de calor 2 sobre a quantidade de calor 1. Tá? Essa também é a forma de calcular o rendimento, tendo as duas fontes. Porém, para o ciclo de calor, eu posso trabalhar com o rendimento como sendo 1 menos a temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, tá? Assim como é o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Eu posso trabalhar com esse rendimento para o ciclo de calor. Assim como a relação entre a quantidade de calor da fria sobre a quente, também a temperatura da fonte fria sobre a fonte quente eu posso trabalhar. O rendimento foi 25%, tá? Rendimento é 25%, ou seja, 0,25, beleza? E a temperatura foi de 25 graus Celsius, não é isso? A temperatura de 25 graus Celsius. 25 mais 273, isso aqui vai dar uma temperatura de 298 Kelvin. 298 Kelvin, tá? A temperatura tem que ser dada em Kelvin. Temperatura tem que ser dada em Kelvin. Ok? Temperatura dada em Kelvin. Vou acertar aqui. Temperatura tem que ser dada em Kelvin. 298 Kelvin. 298 Kelvin. A temperatura 25 graus Celsius é da fonte fria, né? A temperatura de 225 graus Celsius é da fonte fria. Então, é o T2. 25 é da fonte fria. Tá? Da fonte fria. Ele quer a temperatura da fonte quente. O T1. Então, aqui vai ser 25. 0,25. Aqui vai dar 1 menos temperatura da fonte fria, vai dar, é o T2, que é o 25, é o que entrou, 25 graus Celsius, vai dar 298, dividido, deixa eu ver, tá aqui, 298, tá? 298,
Kelvin, já em Kelvin, 298, dividido por T1, que é a temperatura da fonte quente. Eu vou passar isso para cá e vou levar isso para lá. Então fica 298 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte que entrou, igual a 1 menos 0,25. Tá? Nós temos que 298 dividido por T1 igual a 0,75. Eu posso permutar isso para lá e trazer isso para cá. Fica a temperatura T1 igual a 298 dividido por 0,75. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 300. Vamos ver aqui, deixa eu dividir aqui um pouco, deixa eu fazer uma divisão aqui rapidinho. Nós temos 217, 7993, tá. Vai dar aproximadamente 397 Kelvin. Depois faz essa conta aí, tá? Aproximadamente 397 Kelvin. Tá ok? 397 Kelvin. Porém, ele quer, o valor que ele quer é o valor da temperatura que entra, mas em graus Celsius, tá? Então, essa resposta aqui está em Kelvin. Então, para ter a temperatura em graus Celsius, eu vou ter que pegar a temperatura de Kelvin, que é 397, e tirar o valor 273. É o processo inverso. Lembra? Quando eu tinha 25 graus Celsius, eu somava com 273, eu somei com 273, agora eu tenho Kelvin e quero voltar para Celsius. Eu tenho que subtrair. Eu tenho que tirar o 273. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual a 124 graus Celsius. 124 graus Celsius é a letra, está na letra B. Essa é a temperatura da fonte quente em graus Celsius. Da fonte quente em graus Celsius. Tá? Temperatura da fonte quente. Bem, ciclo de Carnot, nós fizemos uma apresentação aqui para ti em termos das principais fórmulas de termodinâmica, né? Que o trabalho é a diferença entre a energia que entra na fonte quente menos a energia que sai na fonte fria. O trabalho é o rendimento, que é representado pela letra N, é a energia útil sobre a energia total. O rendimento é o trabalho sobre a quantidade de energia da fonte quente. E apresentando as duas fórmulas do trabalho. Uma com a divisão da quantidade de calor que entra e com a quantidade de calor que sai. E o rendimento é 1 menos, foi a fórmula que nós usamos. 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria que entrou foi 25, tenho que somar com 273, que foi somado aqui, 273, para trabalhar com Kelvin, que eu falei que essas fórmulas trabalham com Kelvin. Então, joguei aqui 298, fiz as operações matemáticas, achei 298 dividido por 0,75, que dá aproximadamente 297. 397, melhor dizendo, 397. Só que esse valor é em Kelvin, 397 menos 273 para voltar para Celsius, nós chegamos numa temperatura de 124 Celsius, a temperatura da fonte quente. Beleza? Então tá aí, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 5. A 50 centímetros de um espelho convexo, 50 centímetros, coloca-se uma vela de 15 centímetros de altura. Com relação às características da imagem, as características da imagem, é correto afirmar que ela é real direita ampliada em relação ao objeto, letra B, virtual direita e reduzida em relação ao objeto,
Letra C, real invertida e reduzida em relação ao objeto, virtual invertida e de tamanho igual ao objeto, tá? Como o espelho, pessoal, o espelho é um espelho convexo, o espelho é convexo, tá? Só tem uma imagem, então já dá pra gente matar. Se o espelho é convexo, só forma uma imagem. Espelho convexo. A imagem sempre é, tá? Virtual, porque ela dá atrás do espelho. A imagem é virtual. Toda imagem virtual, ela é direita. Não existe imagem virtual invertida, tá, pessoal? Então, toda imagem virtual, ela sempre é direita, tá? Então, olha, virtual e direita. Ah, já só tem uma aqui, ó. Virtual e direita. Acabou. É a letra B. Só tem uma virtual direita, porque a outra virtual está invertida na letra D. E ela sempre é menor que o objeto, tá? Menor que o objeto. No espelho convexo, só existe essa imagem, só a imagem tem apenas essa característica, virtual direita e menor que o objeto. Se o espelho fosse côncavo, dependia da posição relativa da pessoa ou da vela em relação ao espelho, que pode ser real direita o maior, real direita igual, real direita e menor, né? Real é sempre a imagem real, ela é invertida, são aqueles casos da real invertida e maior no espelho convexo. No espelho côncavo, real invertida e maior, real invertida e menor, real invertida e igual, imagem no infinito. Então, são vários casos. Porém, aqui no espelho convexo que caiu, tá, nessa questão, é uma característica que o aluno tem que gravar. Virtual e direita. Virtual e direita. Aqui nunca vai ter imagem real invertida. Toda imagem virtual é direita e toda imagem real ela é invertida. Virtual, direita e menor. Essas imagens aqui, real e direita, elas são características do espelho côncavo, real e direita. Real invertida, tá? Real invertida, ela é característica do espelho côncavo. Para nós aqui, precisamos saber que toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita e o espelho côncavo tem uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Beleza? Vamos lá, deixa eu colocar a característica desse espelho convexo, para a gente analisar aqui, ó. O espelho convexo, a vela vai ser colocada na frente do espelho, a uma certa distância, não importa a distância. A imagem, ela vai ser sempre, essa imagem aqui, ela vai ser sempre atrás do espelho, virtual. Toda imagem virtual, ela é direita e menor que o objeto, tá? Virtual direita e menor que o objeto. Não importa a posição que ela esteja em relação ao espelho. Se tiver 50 centímetros, o tamanho dela 15 centímetros, não importa. Importa que ela vai dar sempre atrás do espelho, virtual direita e menor, tá? Não importa a posição que ela esteja. Já o espelho côncavo, tá? A luz bate aqui no espelho convexo, né? Já no espelho côncavo, que a luz chega nessa face aqui, ó, você tem o vértice, o foco
e o centro, tá? O objeto, dependendo da posição do objeto, aonde o objeto estiver, tá? Vai te dar uma imagem diferente, o que já não acontece aqui no espelho convexo, tá? O espelho côncavo já é um caso particular. As três primeiras imagens, quando o objeto está além do centro de curvatura, quando o objeto está sobre o centro de curvatura e quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem vai ser, qualquer desses três casos aqui, a imagem vai ser invertida, tá? A imagem vai ser invertida. A imagem está na frente do espelho, é real e invertida. Real e invertida. Imagem virtual direita, real e invertida, só para a gente lembrar aí, tá? Quando o objeto está além do centro de curvatura, vai ser real e invertida e essa imagem vai ser menor. Quando eu pego esse objeto e jogo para sobre o centro de curvatura, vai ser real e invertida, a imagem dá no mesmo tamanho. Quando esse objeto sai e vem para o centro de curvatura e o foco, ela vai ser real e invertida e maior. Então, observa bem que a imagem ela vai se afastando e ela vai crescendo. Aqui ela é real invertida e menor, aqui é real invertida e igual e ela dá embaixo. O objeto aqui, entre o foco e o centro de curvatura, ela é real invertida e maior, só que ela já se afasta, ela vem para cá. Sobre o foco é uma imagem imprópria ou uma imagem no infinito e entre o foco e o vértice é o único caso, esse aqui é importante, por isso que eu queria chegar bem aqui, esse aqui é importante, quando no espelho côncavo o objeto está entre o foco e o vértice, porque nesse caso a imagem vai dar aqui, ó. A imagem vai dar atrás do espelho. Então, nesse caso aqui, ó, que eu coloquei de vermelho, a imagem vai ser atrás do espelho, vai ser virtual. Toda imagem virtual, ela é direita, e nesse caso ela vai ser maior que o objeto. Questões de prova, tá? Só para a gente finalizar, questão de prova, especificamente do especialista. Quando eles pedem características de imagem do espelho côncavo, eles vão jogar o objeto entre o foco e o vértice. Porque entre o foco e o vértice é o único lugar que a imagem dá atrás do espelho. Nesse caso, a imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Virtual, direita e maior, o espelho é côncavo. Virtual, direita e menor, o espelho é convexo. Beleza? Para fechar, esse é o único caso que cai, porque vai dar uma imagem virtual direita e maior que o objeto. Se for virtual direita e maior, o espelho é côncavo, virtual direita e menor, o espelho é convexo, beleza? E assim a gente fecha a nossa terceira lista de questões do especialista. E se você quiser acessar essas questões em PDF, basta vir aqui na descrição do vídeo e acessar o nosso link, tá? Acessar o nosso link e você vai conseguir baixar em PDF para resolver as questões lá em casa, imprimir ou no teu computador. E não esquece de assinar o nosso canal, importante assinar o nosso canal aqui, é gratuito, assina o nosso canal, beleza? Esse projeto a gente vai continuar, é um projeto de parceria entre a loja do concurseiro e o curso Exemplo, para resgatar essas turmas que ficaram aí paradas em relação ao especialista e a gente está retomando esse projeto agora. Não esqueça que você que é de Belém, nós temos turmas presenciais, temos turmas com a matéria, com todas as matérias aqui em Belém. Então procure uma das nossas unidades, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula e aproveite as nossas aulas presencial. Tá? A carreira militar é uma carreira muito boa, uma carreira ainda segura,
né? Uma carreira que você tem ainda a segurança de saber que você hoje com 30 anos de serviço vai se aposentar, vai levar o teu salário integral, né? Eu tenho experiência própria, eu sou militar da aeronáutica, sou controlador de voo, tenho 20 anos dentro da aeronáutica e trabalhando como controlador e como professor no curso Exemplo. Então, com certeza, eu te dou um incentivo muito grande que vale a pena, realmente vale a pena. Nós temos segurança na carreira, temos moradia, temos hospital, então é uma carreira muito boa. Espero encontrá-lo você na próxima aula. Muito obrigado.